Queridos amigos e amigas da TV Evangelizar, estamos juntos mais uma vez para mais um Café Teológico, programa transmitido hoje aqui do Salão da Livraria e Café do Rosário, no Centro Histórico de Curitiba. Nosso tema hoje é um tema lindo da história da salvação da nossa igreja, Pentecostes. E o meu convidado é o padre Marcial Massaneiro, doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e atualmente na teologia da PUC-Paraná, só que ele tem um currículo imenso, da qual ele, tenho certeza, não faz questão que seja decorrido aqui, mas é um currículo maravilhoso, mas acima de tudo é um grande amigo da TV Evangelizar, da Associação Evangelizar. Prazer, em primeiro lugar, em tê-lo aqui, meu querido amigo. Prazer grande. Igualmente, e igualmente a quem nos acompanha. Eu gostaria de começar esse tema do Pentecostes, talvez trazendo um esclarecimento, porque às vezes a gente diz assim, que espírito é esse que nos move? E que está movendo a gente a fazer esse programa agora? Eu tenho certeza, né? Nós, com a nossa fé. Mas é o mesmo espírito, o famoso Ruá, que Deus soprou na narina do primeiro ser humano. É isso, padre? Inclusive você citou o nome hebraico. Em hebraico a gente fala ruach, né? Para dizer bem direitinho, ruach. Em grego é pneuma. E em português é sopro. A palavra espírito não é a melhor tradução, né? Porque como o português vem do latim, a gente não tem palavras melhores, você coloca assim espírito. Mas às vezes, para o pensamento aí do brasileiro, espírito fica uma coisa meio solta, um gás, um vento, né? Enquanto que na Bíblia, ruach, pneuma e, portanto, Espírito Santo, é Deus enquanto habita as criaturas, dá a vida, move a busca da verdade, faz do deserto jardim, tudo aquilo que é vivificar, inspirar, agir, consolar, fortalecer, é Ele, né, obra dele, e daí o nome em hebraico e grego era o modo que o povo da Bíblia encontrava, digamos assim, para dizer que é esse o Deus que nos move desde dentro. Então, água viva, sopro, fôlego, vento, luz, né? Calor, mas sobretudo esses nomes, ruá e pneuma. A gente até tem em português pneu, pneumático, pneumatologia, que tem a ver com respirar, com pulmão, com inspiração. Eu sempre brinco, né? Uma igreja, uma comunidade de cristãos que não tem o Espírito Santo vai sofrer de pneumologia, ou de pneumonia, melhor, vai faltar fôlego. Por falta de espiritualidade, um enfisema espiritual. Exatamente, não vai ter fôlego para andar e para fazer missão. E a ideia é que ele transforma o deserto em jardim. Ele areja, ele vivifica, ele fecunda. Por isso ele é o grande dom de Jesus depois da Páscoa, que Jesus ressuscitado dá de presente para aqueles que creem, e ele vai vivificar, resgatar, digamos assim, as esperanças, fazer com que as pessoas estejam em condição de cumprir o que Jesus acabava de ensinar e realizar na sua Páscoa. E uma palavra parece que diz bem isso tudo que o senhor coloca, padre, quer dizer, eis que faço novas todas as coisas. Exatamente. O Espírito Santo, ele renova. Jesus representa a nova aliança, a nova criação. O antigo Adão passou, agora é o novo. Em Jesus tudo se cumpre. Agora, em nós é pela ação do Espírito. Isso é uma coisa interessante. Em Jesus, todo o projeto de Deus se cumpre, né? Ele é o homem novo, animado de um coração novo e um espírito novo. Ele estabelece a nova aliança, não mais a lei de Moisés, mas a lei do amor, né? Que é, digamos, o cumprimento. Ele cumpre a lei de Moisés, ele não joga fora, ele realiza as profecias. Nele tudo se cumpre, tudo está consumado. Agora, de que modo o que Jesus fez se torna uma obra nova ao longo dos dias, ao longo do tempo, na nossa vida, na história da igreja, quem atualiza, quem informa, comunica, aquece, dá o pique, né, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que Jesus promete antes da sua morte, inclusive. Não vou deixar vocês sozinhos. Exatamente. Vocês vão entender, compreender e realizar coisas no poder do Espírito Santo. Tanto é que todo o Novo Testamento e a memória dos apóstolos, o que aconteceu, o que eles viveram com Jesus, e mesmo a compreensão dos sacramentos, ir e batizar e fazer missão, né? Instituir ministério, tudo isso só acontece depois de Pentecostes, quando, na luz do Espírito Santo, com essa graça que atua neles, eles como que acordam, despertam para aqueles 3 anos de vivência com Jesus. A comunidade volta com a luz do Espírito Santo, ela recupera essa história
E ali então a igreja nasce com os apóstolos, não é? E ali então, com Pentecostes, é que eles começam a recordar o que Jesus ensinou, a se encontrar para fazer memória dele, a recuperar toda a história, a abrir-se para os gentios e não só para os israelitas. E aí um dos resultados, além do martírio, dos carismas, dos dons, é a própria escritura do Novo Testamento. Eles começam a entender que a história deles com Jesus é história da salvação, cumprimento das profecias, e passam a escrever para comunicar. Então, se não fosse Pentecostes, a gente não teria nem o Novo Testamento. Imagina a importância, inclusive o medo que acaba, né? O primeiro, exato, que estavam trancados com medo, isso, e de repente o Espírito vem e joga eles para fora. Aliás, como fala o Papa Francisco, né? Você lembra do que a gente comumente diz os 7 dons do Espírito, os dons, digamos, comuns, que está lá em Isaías, né? E depois vem os dons de missão, que são dons de carismas missionários, dons carismáticos, que é para missão e construção. Isso começa a acontecer forte depois de Pentecostes, de modo que na experiência dos apóstolos, é aquela grande mudança, fechados, medrosos, intimidados, sem coragem, e depois abertos, corajosos, vem aí a palavra intrépidos, destemidos, aí cada tradução põe de um jeito, né? Se arrojam, se lançam. Você nota aqui, e quem assiste vai perceber, os 7 dons. Exato. Fortaleza, sabedoria, conhecimento, né? O temor de Deus que leva a fidelidade adiante. Então isso é muito bonito, muito forte. No Pentecostes, a grande diferença para os discípulos e para nós hoje é o seguinte, até a ressurreição de Jesus, a plenitude do Espírito Santo estava nele, o ungido por excelência, o Messias, que em hebraico significa ungido, e em grego, Cristo. Para você saber, Cristo significa ungido, cheio do Espírito Santo, que é a própria unção. O que acontece? Em Pentecostes, o Espírito Santo é dado para aquele que crê, na mesma medida, não só em geral, porque já está na criação, na história, inspirando, iluminando. Não, ele é dado pessoalmente e também para a comunidade, na mesma medida, em plenitude, do jeito que Jesus o tinha até a Páscoa. Que beleza, né? Porque inclusive no discurso de Pedro, as pessoas perguntam para Pedro, como é que nós podemos fazer para fazer parte desse grupo tão alegre, tão feliz? Tão vivaz, né? Tão vivaz, tão audaz, tão corajoso. E a resposta de Pedro qual é? Convertam-se e creiam. Isso é entendido já no início da igreja como as condições para receber a mesma unção que Jesus recebeu. Converter-se e crer. Ou seja, reconhecer os seus limites, seu momento, sua condição e crer que isso tudo se realiza em Jesus. Converter-se e crer, e aí o dom do Espírito vem e faz a obra. Então nós devemos estar em condições de recebê-lo, mas ele conosco faz maravilhas. Padre, como é que todas essas manifestações do Espírito perpassam a história da salvação para culminar em Pentecostes quando começa a igreja? Bom, isso... Por exemplo, Moisés, os claro. Profetas, como é que isso acontece? Então, aí a gente tem que fazer isso resumido, né? Claro. Resumidinho. Mas é o seguinte, o Espírito Santo, ele tem uma característica interessante. Ele cristifica as coisas, o mundo, as pessoas. Ou seja, ele comunica Jesus. Mesmo antes da encarnação de Jesus, nascido de Maria, Jesus já existia enquanto Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, a Palavra, né? A potência criadora pela qual Deus fez todas as coisas, faça-se, Deus diz, né? Então, lá no início da criação, o Espírito aparece como aquele que ambienta essa manifestação do Verbo que é Jesus. Eu vou fazer uma comparação simples para quem acompanha. Sim. Se nós estivéssemos sem ar, o vácuo nos faria mudos. Sem o ar, a gente não profere palavra nem ouve. O ar é como que o Espírito Santo, que ambienta a comunicação da palavra de Deus, que é o verbo que se vai fazer carne em Jesus. Então, em toda essa história, houve sempre manifestações diretas do Espírito, além dessa mais ampla, na criação, na vida, né? Primeiro, na obediência à Torá, aquela lei interior que os judeus recebiam de fidelidade ao Senhor. Perfeito. A experiência de Moisés e dos profetas, quem falou a Abraão, quem conduziu Abraão, né? Elias, né? Tem uma passagem maravilhosa, né? Maravilhosa também. Os profetas todos, Elias, Amós, né? Isaías sobretudo, também Ezequiel, os juízes que fizeram a liderança do povo depois de Moisés. Em todos esses personagens,
além de uma presença ampla do Espírito Santo no conjunto da obra, a gente nota experiências pessoais, características deles. O Espírito Santo otimiza a personalidade, o talento, a virtude e o dom dessa pessoa e transforma isso num carisma de serviço para o bem do povo de Deus. Então, essa é uma marca interessante. Move as pessoas, mas move a saída e não a olhar para o próprio umbigo. Quer dizer, o Espírito Santo não é um privilégio meu, ele não. Só ganha sentido se eu colocar em comum. Exatamente. Ele é, ao mesmo tempo, aquele que se hospeda nas almas, nos corações, mas educa os corações para a comunhão, para a aliança, para a comunidade. Então, isso é interessante. O Espírito Santo não espiritualiza ninguém. Ele cristifica, ele faz a pessoa parecida com Jesus. Então, você tem pessoas parecidas com Jesus no Antigo Testamento porque são fiéis, homens e mulheres da verdade, profetas, né? Então, Miriam, Moisés, os profetas, né? E no Novo Testamento, Jesus é ungido por excelência e ao comunicar o Espírito, o que o Espírito opera em nós? Ele faz de nós outros ungidos, ou seja, Cristos, como Jesus foi ungido. Ele cristifica a pessoa. E por isso é tão importante o batismo e a crisma como sacramento dos cristãos em geral e mais na Igreja Católica, né? Perfeitamente. É uma beleza, é uma maravilha, né? Poder, digamos, sugar esta sabedoria, esse conhecimento, essa espiritualidade. Tenho certeza que você está apreciando e gostando muito do nosso Café Teológico. Vou fazer um intervalo e quero que você venha fazer parte dessa família. Esse programa é gerado, outros programas, todos da televisão, da Rádio Evangelizar, graças ao seu apoio, à sua colaboração. Venha fazer parte dessa família. Vá lá no seu telefone agora e diz que 0 operadora 41 3221 6060. Venha fazer parte da família Evangelizar. Venha evangelizar conosco, porque juntos, evangelizamos mais. Enquanto a gente vai por intervalo, eu e o meu querido Padre Marcial vamos tomar um cafezinho e já voltamos. Estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, direto aqui do Salão da Livraria e Café do Rosário, no Centro Histórico de Curitiba, no Largo da Ordem. Estou na companhia agradabilíssima deste grande mestre, desse grande amigo, o Padre Marcial Massaneiro, doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana e que realiza um trabalho maravilhoso na PUC, aqui do Paraná, aqui em Curitiba, e também no Vaticano. É um homem de 7 instrumentos, um evangelizador multifacetado, né? E no primeiro bloco a gente falou sobre Pentecostes, sobre o Espírito, Velho Testamento, Novo Testamento. E eu queria começar agora falando que, se hoje nós conhecemos este gesto cristão, Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Trindade é entendida como tal a partir do Novo Testamento, né, Padre? Exato. A Trindade, ou seja, que Deus seja Pai, Filho e Espírito Santo, é uma realidade eterna. Deus sempre foi isso. Sempre foi isso. Sempre. Agora, nós não sabíamos. Né? E toda a história de Israel, e até chegar em Jesus e o novo Israel, que é a igreja, é como se fosse uma didática. Deus se revela de modo pedagógico para que a cada momento da história da salvação a gente acolha, creia e com a inteligência o adore, porque aí vem o conhecimento da Trindade. Então a experiência da Trindade está em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, o Pai cria todas as coisas pela palavra, que é o Filho, na força do Espírito Santo, mas ainda não se sabia que ele era trino. Então essa revelação acontece aos poucos, mas a experiência já há antes. E em Jesus as coisas vão ficando bem claras, porque ele revela o Pai com o Espírito Santo, dá o Espírito, e o Espírito Santo clama em nós, Abá, Pai, aí fecha a revelação da Trindade. Interessante que às vezes a gente canta coisas na nossa igreja e não presta atenção, sim. Né? No princípio era a palavra, e a palavra se encarnou, não é verdade? No princípio era a palavra, e a palavra se encarnou, e nós vimos sua glória, seu amor nos libertou. Esse é o prólogo de João. João capítulo 1. Quer dizer, mas o que significa isso? A palavra estava com o Pai.
Isso. Ela existia desde todo sempre. Sim, é a palavra. Mas a palavra... No princípio, o princípio é o Pai é o princípio, é fonte. Exato. Esses são códigos do original da Bíblia. De repente, tem que estudar, viu? No tempo e no espaço, que é nossa limitação, do infinito, que é Deus, que a gente não dá conta de dimensionar. Não dá conta. A gente não é Deus. De repente, ele intervém nessa finitude e entra na história para se comunicar conosco. E um outro detalhe que você me faz lembrar, no Evangelho de João, que é diferente do Mateus, do Lucas e do Marcos, é outra ótica, por isso não é sinótico, tem outra ótica. Os verbos de relação e vínculo indicam o Espírito Santo. É mesmo? É. Ele não é nomeado, ele está na comunhão. O Espírito Santo, tanto é que não chega a ter um nome próprio. Por quê? Por exemplo, Espírito. O Pai e o Filho também são Espírito, no sentido que são Deus. E os dois também são santos. Então, Espírito Santo não é exatamente o nome. O nome do Espírito Santo é dado depois com outros atributos. Consolador, Paráclito. E, finalmente, em Romanos, ele é chamado de dom. Então, esse é o dom. Então, o que o pai dá para o filho, o que o filho devolve para o pai? Em amor, em comunhão, o próprio Espírito. E aí, em João, todos os verbos de vínculo e relação indicam o Espírito Santo. Por exemplo, no princípio, a palavra, que é Jesus, a palavra estava em Deus, a palavra era Deus, a palavra estava em ou com Deus. Esse estar em, estar com, é o Espírito. De que modo a palavra estava em Deus? Pelo Espírito. Quando Jesus diz em João 17, que todos sejam um, como eu e o Pai somos um, eu no Pai e o Pai em mim. De que jeito ele é um com o Pai? Pelo Espírito Santo. Exato. Como que o Pai está todo em mim, eu estou todo no Pai, sem confusão, sem um absorver o outro? Pelo Espírito Santo. Deixa eu aproveitar esta oração oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 de João. 17. Porque ali também... Eu vejo da seguinte maneira, quando a gente pega tudo que é teu, Pai, é meu, e tudo que é meu é teu. Isso. A impressão que me dá é que ele pega, é como se Jesus pegasse o Padre Marcial e o Sérgio. O Sérgio que eu resgatei com a minha redenção, né, é teu. É claro. Aí o Pai diz assim, mas é teu também. Exato, porque é a Trindade. É como se ficasse brincando conosco. Exatamente. Essa é a relação de comunhão. Como a nossa cabeça é muito física e matemática, a gente não entende. Isso. Porque a gente às vezes quer convencer o outro, absorver o outro. E na Trindade não. Um hospeda o outro inteiro, sem absorver, ganhando o máximo de comunhão. Daí que a ideia da Trindade é que são Pai, Filho e Espírito Santo, mas a salvação é uma só e não três. A glória é uma só e não três. A divindade é uma só e não três. A graça de Deus é uma só e não três. Se fossem 3 salvações, 3 glórias, 3 poderes, 3 graças, seriam 3 deuses. E não são um só. É um só Deus. Então, eles trabalham de modo perfeito em comunhão. Tudo o que o Pai faz, determina, o Filho cumpre, e ele cumpre na força do Espírito Santo, que dado a nós, nos favorece também de viver plenamente o projeto de Deus como Jesus viveu. Queria, querido Padre Marcial, que o amigo explicasse para nós 2 paralelos interessantes e antagônicos, né, que existem na Sagrada Escritura. Primeiro, os homens tentando construir uma torre que quer chegar até Deus e estabelece-se uma confusão. No segundo aspecto, Deus vindo até os homens e trazendo harmonia. Exatamente. Babel e Pentecostes. Isso. Babel e Pentecostes é uma comparação que já a antiga literatura dos cristãos usava como didática, né? Babel representa, na Babilônia, daí Babel, os zigurates, que eram templos muito altos porque eles gostavam de adorar os astros. Então, aquela ideia de que construir torres enormes para chegar perto do Deus, que seriam os astros, o Sol, a Lua. Olha, muita gente está fazendo isso agora também, né? Também. Então, tem gente que vive no mundo da Lua, né? Então, o que acontece é uma parábola muito bonita do Antigo Testamento, que na medida que os homens acham que eles sozinhos alcançam a Deus, que conhecer a Deus é um produto deles, um mérito deles, vem uma grande confusão. Porque o conhecimento verdadeiro de Deus é acolher a revelação, Deus que nos ama, que nos vem ao encontro, que se revela, como está lá no Monte Sinai, ouvi, desci, e o verbo lá no Novo Testamento se fez carne como nós e habitou entre nós. Então o Antigo Testamento fala de Babel, que significa uma cidade da Babilônia, e em hebraico essa palavra significa também confusão,
falta de comunicação. No Novo Testamento, no Pentecostes, é Ele quem vem e nos eleva na graça para o conhecimento de Deus. E aí convertam-se e arrependam-se como condição do recebimento do Espírito Santo. Só que interessante, cuidado, tem aí uma pegadinha. No Antigo Testamento, a variedade de línguas não foi a causa da confusão, mas a arrogância. Só a minha vale. Só a minha vale. E aí não se entendiam porque não partilhavam, não viviam em comunhão. E no Novo Testamento, em Pentecostes, o Evangelho é a linguagem de Deus. O idioma que Deus fala é o Evangelho. Pedro proclama o querigma. Mas todas as línguas valem. Ninguém é individualista. Todos ouvem o Evangelho na sua. E, portanto, o Evangelho supera o limite dos idiomas, das nacionalidades, dos particularismos, mas não destrói, não cancela a diversidade. Não é, que é a unidade na pluralidade. Na pluralidade. E tem gente que não enxerga isso direito e acha que em Pentecostes... E no momento presente está assim, né? Exatamente. Então, o Espírito Santo é o Espírito da comunhão e não da mesmice. É o Espírito da unidade, não da uniformidade. Por isso a variedade de línguas, a variedade de idiomas, até o carisma de línguas estranhas, não é? Significa a igreja capacitada pelo Espírito Santo a pronunciar o Evangelho a todos sem exceção. Não há nenhuma linguagem que o Espírito não alcança. O Espírito planifica tudo, né? Então ele não ensina uma única língua em Pentecostes, mas ele capacita todas a receberem a evangelização. Deixa eu aproveitar o grande evangelizador. Converse com os nossos queridos telespectadores naquela câmera ali, Padre Marcial. E como é que nós como podemos celebrar bem o Pentecostes com toda esta riqueza, com esta preciosidade que a igreja nos dá? Uma das melhores formas de recordar o Pentecostes dos apóstolos e celebrar o nosso é reavivar o nosso batismo, né? O dom de Pentecostes é trazer a plenos frutos, fazer frutificar de forma extrema, viva, dinâmica, o batismo. O Espírito Santo que no batismo nos infunde dons, são os dons infusos. No Pentecostes isso explode igual um vulcão, são os dons efusos, uma efusão. Então tudo aquilo que você recebeu no batismo, Pentecostes convida você a pôr para fora. Interessante, não tinha prestado atenção nessa diferença do batismo com o crisma, Padre. Justamente. Assim como o batismo é um mergulho no mistério pascal de Jesus, na sua ressurreição, na sua morte, na sua vida nova, a crisma é um mergulho em Pentecostes. E todo mundo que é batizado e caminha para Pentecostes, se for crismado melhor ainda, não é? É chamado a avivar de modo assim exterior, no testemunho, na sua consciência, nos modos de viver, né? Na compreensão da palavra, no encontro com o próximo. Ele é chamado a trazer para fora, a frutificar o que foi semeado antes. O batismo semeia, ele infunde e aí rega com a água do batismo, como que regando ali no bom terreno a semente. No Pentecostes é hora de florescer. E aí o caminho é ir para a missão. Quem não tem um olhar na missão, fica muito trancado, muito preocupado com suas coisinhas, seus caprichos, particularidades, passa Pentecostes e não faz nada, não muda nada. Então, viver Pentecostes é abrir as portas do cenáculo, ir para a missão, procurar os outros, pôr a desenvolver, a frutificar tudo que o batismo já te deu. Maravilha! Como é que nós podemos ser contemplados pela Sagrada Escritura para entender o Pentecostes? Para você preparar bem Pentecostes, uma sugestão muito simples: reze e medite Atos dos Apóstolos, capítulo 2 todo. Mas não assim como uma ideia, uma coisa distante, não. Leia o texto uma primeira vez, veja os detalhes, o ambiente, a experiência de Pentecostes dos apóstolos. Aí reze entrando no cenáculo. Deixe você participar da cena, se imaginando dentro com os apóstolos, e peça a graça que eles viveram, de passar do medo para a coragem, da timidez para a alegria, de colocar seus talentos pessoais em comunhão, a serviço dos outros, de superar egoísmos, particularismos, de viver uma vida nova. Vá junto com Pedro na porta do cenáculo, proclame o Evangelho com ele, saia em missão, peça essa graça a partir do texto. E se quiser fazer um pouco mais, acompanhe bem os evangelhos de todas as missas a caminho de Pentecostes, que todas são
propostas na liturgia exatamente como uma didática, um passo a passo para você chegar em Pentecostes e fazer essa experiência plena, de pôr em forma de fruto, de resultado, tudo aquilo que o batismo já te deu e o Espírito Santo agora vivifica e faz brotar. Padre Marcial, foi um privilégio poder contar com a sua presença aqui. Muito obrigado por essa riqueza de conhecimentos, a sua bênção. Eu que agradeço, Deus te abençoe. Até a próxima. E abençoe a todos que nos acompanham. Aguardamos você para o nosso próximo Café Teológico. Um bom Pentecostes a todos. Até lá.